O texto base de hoje é Mateus capítulo 23, do versículo 1 ao 12. Jesus censura os escribas e os fariseus. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérias e alargam as franjas de seus vestidos, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será o vosso servo, e o qual a si mesmo se exaltar será humilhado, e o qual a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém? Então nós vemos aqui que Jesus censura os escribas e os fariseus. Jesus está falando com a multidão e com os seus discípulos. Ele diz: na cadeira de Moisés está assentados os escribas e os fariseus. Ele fala: praticai tudo o que disserem, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque eles dizem, mas não as praticam. Então eles falam que é certo, mas eles não praticam. Então eles vivem de aparência. E eles não vivem de acordo com o que eles falam. Jesus fala aqui que eles atam fardos pesados e difíceis de suportar e põem sobre os ombros dos homens. Mas eles nem com o dedo eles querem mover esse fardo. Porque eles mostram o que é certo, mas eles não praticam o que é certo. Que eles gostam dos primeiros lugares na ceia, as primeiras cadeiras na sinagoga, porque eles querem se aparecer, eles querem ser melhor do que os outros. Eles gostam das saudações nas praças e gostam de ser chamados como Rabi. E Jesus fala: mas vós, porém, não quereis ser chamados de Rabi, porque o mestre é um só, o Cristo. E Jesus continua: e ninguém na terra chamei-vos de Pai, porque Pai é só um só, que está nos céus. O que nós aprendemos nesse texto hoje é que os fariseus e os escribas, eles só vivem de aparência, eles não vivem de acordo com o que eles falam. Eles falam que é certo, mas eles não vivem de acordo. Jesus deixa bem claro aqui que eles dizem, mas não praticam. Então eles aparentam ser pessoas certas, pessoas corretas, pessoas de Deus, mas eles não praticam. Eles só mostram para as pessoas fazerem o certo, mas eles não vivem de acordo com o que eles falam. Eles querem se aparecer, eles se acham melhores do que os outros. Eles se acham pessoas de Deus, mas eles não vivem de acordo com a vontade de Deus. E no versículo 11 nós vemos que Jesus fala: porém o maior dentre vós será o vosso servo. Que Jesus está falando que aquele que se achar melhor do que os outros, maior do que os outros, ele será o servo. Jesus, ele veio para servir. E ele serviu. Então o que nós aprendemos com Jesus é que nós temos que ser servos, servir. Nós não podemos querer ser maiores do que os outros. Nós não podemos ser como os escribas e os fariseus, que eles se achavam melhores do que os outros. E nós vemos que Jesus fala no versículo 12: e aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então nós não podemos se exaltar, se achar melhor do que os outros. Nós temos que servir a Deus, viver em obediência a Deus, buscando sempre aprender mais e mais com Jesus. Mas nunca nós podemos se exaltar, porque todo que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Porque quando nós fazemos o que Jesus nos ensina, buscamos viver de acordo com a vontade de Deus, nós vamos sermos humildes de coração, humildes de mente, e nós não vamos querer ser melhor do que ninguém.
Porque o nosso Mestre, o nosso Senhor, Ele nos ensinou a servir, e Ele veio e foi humilde, e nos ensinou a sermos humildes. Então, se nós buscarmos a cada dia viver com os ensinamentos de Jesus, com o que Jesus nos ensina, nós vamos ser sempre humildes, sempre servindo ao nosso irmão, ao nosso próximo, nunca querendo ser melhor do que os outros, nunca apontando o dedo para o outro. Porque Jesus fala que todo aquele que quer ser o maior, seja o vosso servo, e todo que se exaltar será humilhado. Então nós não podemos ser como os escribas e os fariseus, que gostavam dos primeiros lugares na sinagoga, dos primeiros lugares na ceia. Nós temos que sermos humildes, e se nós merecermos o primeiro lugar, nós formos convidados para algo, o dono da festa vai nos convidar para o primeiro lugar. E a gente não precisa se preocupar em se exaltar, a gente tem que se preocupar em ser humilde, porque o próprio Deus vai nos exaltar quando nós formos humilhados. Nós não precisamos se preocupar com isso. Nós temos que buscar a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, com o que Jesus nos ensina. Mas a grande lição que nós temos desse texto de hoje é que nós não podemos ser igual aos escribas e os fariseus, porque eles só viviam de aparência. Eles não viviam de acordo com os ensinamentos de Deus. Eles falavam algo, mas eles não praticavam o que eles falavam. Então eles só gostavam de se achar os melhores. Mas Jesus nos ensina que nós temos que servir, sermos servos. Então a grande lição que nós temos é que se nós buscarmos a cada dia viver o que Jesus nos ensina, nós não vamos errar, nós não vamos falhar. Então nós temos que buscar a meditar sempre nas Escrituras e buscar pôr em prática tudo que nós aprendemos com Jesus. Que nós sempre estaremos trilhando para o caminho certo. Porque Jesus, Ele ensina cada dia passo a passo de como nós devemos ser. E nós aprendemos aqui hoje que nós temos que ser humildes de coração e viver de acordo com o que nós aprendemos com Jesus, sempre buscando a imitá-lo, porque ele foi humilde, ele serviu, ele veio e serviu. Então nós temos um grande professor, um grande mestre para nós buscarmos a viver de acordo com o que ele nos ensina. Obrigado, Senhor Jesus, por essa mensagem de hoje, que nós vemos que nós temos que sermos sempre humildes, nós não podemos querer nos exaltar, porque é o Senhor que vai nos exaltar quando nós formos humilhados. Pai amado, molda o nosso coração sempre, Senhor, que nós busquemos a viver de acordo com a Tua vontade, de acordo com os Teus ensinamentos, Senhor. Capacita-nos, Senhor, a cada dia que nós possamos viver de acordo com a Tua vontade, com a Tua verdade, Pai. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.